Voltamos agora no segundo bloco com o programa Via Mídia Business, aqui pela sua Via Mídia TV, com Paulo Azevedo Barreto, superintendente do Hospital São Lucas, está nos contando aqui a história do hospital, os fundadores, enfim, nos contando uma série de peculiaridades, né? O grande desafio, né, Paulo, de ser um gestor. Ele estava me dizendo aqui do gosto, do amor que ele tem, enfim, de estar todos os dias exercendo essa função. Um hospital que cada dia, o Hospital São Lucas é uma grande referência aqui para o nosso estado e cada dia aumenta, né? E agora, Paulo, me diga uma coisa, um número importante que você estava me falando, e às vezes as pessoas nem sabem, hoje, quantas pessoas trabalham diretas e indiretamente no Hospital São Lucas? Nós temos hoje ao redor de 1.500 pessoas, talvez um pouco mais, né, sendo... Empregos diretos. Empregos diretos, sendo diretos, eu digo 1.300 diretos e 200 terceirizados. Ah, certo. Mas trabalhando lá. Então são ao redor de 1.500 pessoas, né? Fora médico, né? Aí fora o corpo médico. Fora, né? O corpo médico. Aí são só as pessoas do corpo, digamos assim, de enfermagem, certo, do corpo administrativo, né? Todas as outras funções, exceto o médico. São 1.500 pessoas. É bastante gente. É uma prefeitura, é uma pequena prefeitura, né? Exato. E me diga uma coisa, hoje a gente estava falando, mas quais são os diferenciais hoje do hospital em relação à tecnologia que a gente falou na estante, mas eu queria saber mais sobre os equipamentos, né? Eu vou lhe dizer o seguinte, eu acho que eu vou começar antes do equipamento o seguinte, eu acho que um dos maiores diferenciais da gente é a busca incessante pela segurança do paciente, ou seja, isso se traduz em estrutura, equipamentos e procedimentos e processos. Né? Nós somos hoje um hospital, há 10 anos nós somos acreditados, né? Inicialmente fomos acreditados nacionalmente pela Organização Nacional de Saúde, chamada ONA. Percorremos os 3 níveis, ONA 1, 2 e 3, que é considerado o nível de excelência. Depois fomos convidados para participar da certificação canadense, que é uma das 2 mais importantes do mundo. As pessoas não sabem, mas o Canadá foi o primeiro país que desenvolveu um processo de certificação, de acreditação no mundo, em 1950. Quer dizer, o Brasil começou em 2000 aproximadamente, 1999, então praticamente 50 anos depois do Canadá. Então eu acho que esse arcabouço, ele de certa maneira, esse compromisso com a segurança se desdobra em você ter estruturas que permitam você dar segurança no atendimento, portanto você tem que ter suas áreas bem definidas, né? A área de tratamento mais crítico, a área de tratamento cirúrgico, a parte de esterilização dos materiais, a parte de atendimento de pronto-socorro. Você tem que ter isso muito bem definido, né? Tem uma série de rigores, né, para você atender desde a legislação é muito rígida, né, tanto em termos de dimensão quanto em termos de, eles chamam de cruzamento de fluxos, né? Você não pode cruzar um fluxo sujo com um fluxo limpo. Então você tem que ter um equipamento, quer dizer, que tem que se modernizar. Nós somos eu falei, né, nós somos uma empresa de perto de 50 anos, então foi um esforço hercúleo, eu diria, você ajustar tudo isso, porque a legislação muda, né? Então nós construímos naquela época um hospital muito moderno, mas 50 anos depois, logicamente que muita coisa muda e você passa a ter que trabalhar em cima disso. E em termos de equipamento, que é a terceira etapa, nós, logicamente, desenvolvemos uma expertise, nós temos hoje um hall de equipamentos de alto padrão em todas as áreas, eu diria. Na área diagnóstica, com equipamentos de ressonância, de tomografia, né, de eco, equipamentos de hemodinâmica para fazer cateterismo. Na área de monitorização, quer dizer, os monitores das CTIs, da urgência, todos esses equipamentos são padronizados e são cuidados curiosamente, por uma equipe de engenharia. Nós temos uma equipe de engenharia clínica. Nós temos uma equipe hoje grande
que ajuda não apenas na indicação, ou seja, no cuidado. O engenheiro clínico é um engenheiro formado, é como se fosse uma certa interface entre a medicina e a engenharia. Existe uma única faculdade aqui no Brasil. Se fosse, você teria feito, né? Era o meu sonho. Eu sabia que não existia naquela época. Não é possível. Não, era o meu sonho. Eu cheguei a tentar fazer informática médica. Pois né? Seria o meu sonho, mas eu estou me realizando através dos outros. Você tá... É uma forma de se realizar também. Você chama o trabalho que você falou, fique de olho aí que eu iria fazer isso aí. É isso aí. Então o engenheiro é bacana. Então, é específico, né? É bem específico. Então esse pessoal, eles ajudam tanto a nós a escolhermos os melhores equipamentos, né, de alto padrão. Toda hora está mudando. E eles ajudam muito na prevenção dos problemas, ou seja, eles fazem manutenção preventiva, eles garantem a segurança daquele equipamento estar sempre funcionando bem. E eles ainda ajudam a treinar as pessoas, quer dizer, eles treinam os médicos, a enfermagem, o fisioterapeuta, né, no uso. Então, nós padronizamos muito os equipamentos, então nós temos praticamente as grandes marcas lá no hospital, e praticamente padronizado, porque você reduz a curva de aprendizado, né? Então, se você tem, por exemplo, todos os leitos de CTI com o mesmo respirador, você aprendeu você aprende para todos. Então, você não precisa criar... Então, eu acho que é essa conjunção de fatores, entendeu? Realmente um compromisso que se desdobra num processo seguro que tem que estar amparado por uma estrutura segura e equipamentos. Então, o processo, logicamente, envolve pessoas, né? Então, você precisa estar com as pessoas preparadas para usarem e para manterem, digamos, a estrutura e os equipamentos. Então, a parte de equipamentos, de aparelho, vocês procuram estar sempre atualizado e com o que há de mais moderno, na verdade, né? Sempre. Me fala um pouquinho o seguinte, uma coisa que eu sempre falo, independente da área, qual é o grande desafio hoje dessa atividade do hospital? Qual é o seu grande desafio hoje na sua gestão pessoal desse negócio do hospital? Eu acho que gestão de pessoas, processos... você fala especificamente na empresa? Especificamente dessa empresa. Especificamente não em relação ao mercado. Não, especificamente dentro da sua atividade, dentro da sua empresa. Eu acho que, eu diria que tem dois desafios grandes. Eu acho que o desafio da gestão de pessoas, de maneira geral, porque você, como eu falei, você tem a gestão desde de um corpo médico altamente qualificado. Né? Hoje, só para não deixar de lhe perguntar, quantos médicos tem? Então, nós temos hoje, circulando pelo hospital, porque o médico pode ir lá para um evento rápido. Então, você consegue, por exemplo, pegar pelo sistema cerca de 800 médicos. Mas não são os médicos mais frequentes. Entendi. Então, eu diria que uns 400 talvez sejam os médicos mais frequentes. Entendi. Mas você tem pós-doutor, PhDs, mestres, né, pessoal com residência médica, ou seja, você pega esse nível alto e você tem as pessoas também mais simples, com menos formação. Como é que você junta essas pessoas para resolver o problema de um paciente? Ou seja, como é que elas estarão juntas para dizer o seguinte, nós precisamos cuidar desse paciente. Então, assim, esse é um desafio gigantesco. Esse é um grande desafio, entendeu? Né? E é por isso que a gente busca as metodologias, né? A metodologia de gestão, né? Nós temos uma parceria forte com a Fundação Dom Cabral. Certo. A metodologia de assistência, que é dos processos de certificação, para você criar um arcabouço para as pessoas poderem seguir aqueles padrões, porque a gestão de pessoas em hospital é um desafio imenso. Imagino. É uma atividade estressante para quem está atendendo, para o médico, para quem está fazendo exame. É bem estressante, né? É muito. O labor do dia a dia não é brincadeira. É um desafio. E um outro desafio, eu acho que hoje, não sei se é uma particularidade do hospital, talvez seja uma coisa geral, mas eu acho que hospitais sofrem muito a questão... Infelizmente, né, o setor de saúde é um setor que tem muitos problemas com relação ao financiamento, né? Ou seja, né, a gente sabe que a saúde, de uma maneira geral, é subfinanciada, né, assim, em alguns casos. Logicamente, existem más aplicações, né? Ou seja, se você não tem uma gestão boa, você pode fazer besteira, você pode gastar o dinheiro de maneira errada,
Mas eu acho que o desafio da gestão financeira no hospital é um desafio grande também, importante você... É a grande questão não importa o que você está ganhando, importa o que você está gastando. Exatamente. É o equilíbrio, né? Porque você cuida, como eu te falei, você cuida... Você, quando recebe o paciente, você de antemão, você não sabe o que é que você vai proceder, né? Você não tem tudo projetado. Verdade. Você não tem um serviço ou um produto com um projeto adiantado, É o começo. Avanço. É o começo. É só o começo que você sabe da história. E você não sabe mais ou menos para onde vai, né? Exatamente. Então, eu diria que esses dois são desafios muito importantes. Assim, a questão hospitalar, ela é bem particular, mas você consegue essa junção com um processo eficiente, como você está falando, com pessoas, que eu acho que esse é o grande desafio. Eu sempre ouço aqui, em diversas vertentes, em diversas áreas, a gente sempre vê a relação de gestão de pessoas é uma questão, e no hospital deve ser muito mais. Agora eu lhe pergunto, o hospital hoje é uma referência aqui para Sergipe, para o Nordeste? Você sente isso? Você busca isso? Busco, não especificamente ser uma referência, eu acho que a gente busca fazer um trabalho sério. Eu acho que a gente é uma referência por algumas razões indiretas, né? Eu acho que algumas conquistas que a gente vem tendo são conquistas que não são conquistas amplas, né? Só para você ter uma ideia, no país tem o quê? Cerca de 6.500 hospitais entre públicos e privados. Privados tem uns 4.000 e alguma coisa, 4.200. Então, nós fomos o 5º hospital do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a obter a certificação canadense nesse modelo Quimento Diamante. Então, quer dizer, o 5º do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, se você pegar de 4.000 hospitais do Brasil, nós somos o 42º ou 43º. Então, eu diria que é menos de 1% dos hospitais que estão trabalhando com essa metodologia de segurança. Então, isso nos coloca em algum grupo e esses hospitais se conhecem, entendeu? Então, eu acho que a gente tem recebido, sim, algumas indicações, inclusive para visitas, e nós também visitamos. Então, eu acho que o bacana de você buscar um trabalho diferenciado é que você aprende e ensina, entendeu? Então, nós participamos de um grupo, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, que é um grupo muito seleto de hospitais, e a gente está sempre com esse grupo, né? E aí você pode pensar nos grandes hospitais do país, e a gente troca informações, troca metodologias, troca experiências, e isso só faz desafiar cada um de nós a melhorar, né? Então eu acho que... Você vai aprendendo com os erros dos outros, tentando minimizar aqueles erros. Aprendendo com as boas práticas, bons exemplos também, bons exemplos, sobretudo, né? Você vai aprendendo. Então eu acho que o mundo diminuiu, o país diminuiu. Quer dizer, hoje, né, nós estamos aqui no Nordeste de uma maneira... antigamente nós éramos mais distantes, né? Eu lembro, por exemplo, que na minha época de juventude a novela passava um dia depois aqui. E quem quisesse ver a novela antes ia para Bahia, para Salvador. A repetidora devia ser lá. Exatamente. Então, na verdade, hoje as coisas acontecem... tudo é real time, né? É real time, entendeu? Então eu acho que, por essa razão, eu acho que a gente tem sido referenciado por várias dessas instituições que trabalham com a gente, né? A Fundação Dom Cabral tem citado e tem feito trabalhos especiais conosco. Eu acho Eles ajudam muito na sua governança, né? Ajudam. Deve ajudar bastante. Ajudam. Né? Nós temos modelo de gestão que vocês fazem. Nós temos um modelo de gestão, modelo de governança, conselho de administração. Então eu acho que, logicamente, que isso é uma... E eu acho que assim... Não é fácil você estar há 48 anos, né, na praça. A gente sabe que hoje no país sobreviver como empresa é um desafio, eu não diria nem que é diário, eu acho que é quase horário hoje, né? Assim, você está o tempo inteiro... Dependendo do tamanho, da complexidade, dependendo, né? Então eu acho que a gente tem conseguido aí, de alguma maneira, ter esperança, né? Eu sempre falo o seguinte, eu acho que o gestor, a liderança, o empresário, ele tem que estar sempre tentando revisitar essa esperança, né? Sempre tentando reconstruir, né, a possibilidade, ou seja, a gente tem que estar sempre reabrindo o horizonte, né? Mesmo no momento como a gente vive hoje, é um momento desafiador demais, mas eu acho que a gente tem conseguido, né? Eu acho que a gente tem se renovado, se recriado, a gente tem se permitido, logicamente, fazer autocrítica, né, para poder
ver onde é que a gente está pecando, avançar onde pode, segurar um pouco mais onde der. Exatamente. Né? Eu ia até lhe perguntar sobre isso, você terminou antecipando um pouco do que eu ia lhe perguntar. Sobre a crise. A gente está num país, realmente, essa época está muito crise. O setor de hospitais tem crise? E como é essa crise? Porque eu não sei se as pessoas ficam mais doentes por conta da crise. Como é que é essa relação direta? Eu estou falando em termos de negócio, de números, de número de atendimento, enfim, de faturamento, enfim, geral. Como é que a crise afeta o hospital? Afeta, né? Eu acho que afeta bastante. Se você parar para pensar... Você acha que a inversão, quanto mais crise, mais pessoas doentes, mais... Como é que é essa eu não acho, específico para o hospital? Eu não acho que essa digamos assim, não há essa proporção inversa tão imediata, não. Né? Você pode até imaginar que as pessoas na crise possam ter algum tipo de problema, de estresse a mais, tudo, mas de uma maneira geral, o que se estabiliza não é isso. O que se estabiliza é o seguinte, numa crise, todo mundo sabe que a maior parte, quando você pega Brasil, a maior parte dos planos de saúde, dos usuários de plano de saúde, são usuários através das empresas. Certo. Então, na hora que você demite, na hora que você reduz o quadro funcional, na hora que você produz menos, que essas empresas trabalham em regimes de menos capacidade instalada, logicamente que essas pessoas perdem o acesso ao setor de saúde privado. Na hora que elas perdem o acesso, elas vão acessar menos os hospitais que trabalham com os planos de saúde. Você tem monitorado esses números, né? Nós temos monitorado, logicamente. Todos temos monitorado. Então, assim, logicamente que quando você pensa de uma maneira ampla, a doença não respeita a crise, isso é verdade. A doença não respeita a crise, né? Se você fica doente, fica doente. Não importa. Não importa, né? É diferente de você consumir algum item, digamos assim, mais dispensável, né? Alguma coisa que você possa escolher o momento certo de consumir. Exatamente. Mas a gente percebe o seguinte, que ainda assim existe um grau de escolha, né? Os procedimentos agendados, né? Por exemplo, se ele vai fazer uma cirurgia e ele pode escolher se ele quer fazer agora ou se ele não vai dar para fazer agora, vai fazer daqui a 6 meses. Então, existe algum grau de escolha, né? Os hospitais fazem procedimentos emergentes e urgentes, mas fazem também chamados procedimentos eletivos, né? Que são procedimentos que você faz por escolha. São procedimentos importantes, você tem que fazer, mas você tem alguma margem de tempo. Entendeu? Você pode jogar, você não pode deixar de fazer. Mas você pode ter um tempo. Você pode gerenciar um pouco. Isso mobiliza. Agora, o que eu acho que na crise afeta muito é também a questão do pagamento, né? Assim, porque nós somos uma instituição que a gente é regido por uma ética muito forte, né? A ética médica é a ética de você ter que atender, independentemente se você vai receber ou não, né? Quer dizer, se você tiver uma pessoa... tem isso também, né? Você então, assim, você tem uma atividade bem peculiar. Risco, e você, num momento de mais crise, onde as pessoas se sintam mais ameaçadas, né? De não terem sua saúde atendida e tudo, logicamente você fica mais vulnerável a esse tipo de coisa, né? Não é Então, assim, a gente sente os apertos, inclusive, nas fontes pagadoras, né? Nos planos de saúde, né? Quem trabalha com a área governamental também. E aí, o problema é muito sério, né? Porque você já prestou o serviço. Você não está escolhendo se vai prestar. Tipo, eu vou vender, aí o sujeito, não me venda não, porque eu não posso pagar. Não, você já vendeu. Na hora que você já vendeu, que o cara já fez o procedimento, já saiu de alta e tudo mais, e agora? Para quem entrega mercadoria, não, você me paga, depois eu te entrego. Não, você é o contrário. Eu te entrego primeiro o serviço para depois receber. E aí, como é que vocês estão se preparando como? Estão enfrentando essa crise? Porque eu imagino que os planos de saúde deve ser um problema, né? Governo, então, nem se fala. Para pagar é um terrível, desafio, né? William. Eu acho que é um desafio grande. Eu acho que o que se faz numa hora dessa é priorizar a eficiência, ou seja, você tem que estar com tudo muito na mão, né? Assim, sua produção tem que estar com os custos muito na mão, você tem que monitorar muito esses riscos de inadimplência, você tem que monitorar qualquer atividade que possa ensejar em alguma coisa que se desdobre em você não conseguir recuperar aquilo que você investiu naquele cuidado. Então, eu acho que vigilância... Apertar um pouquinho, né? Apertar um pouco, eu acho que é vigilância constante e sobriedade, né? Eu acho que em momento de crise você tem que ser sóbrio. Não adianta você querer fazer, logicamente que depende do setor e depende até do perfil, às vezes, das coisas, mas o hospital é uma instituição muito
eu diria que é uma instituição naturalmente conservadora, né? Pelo tipo de prestação de serviço, então não dá para o hospital fazer gracinha, né? Não dá para o hospital se arriscar a fazer coisas sem a responsabilidade da consequência. Então, acho que no momento desse, o certo é você ter claro na cabeça dos gestores, da diretoria, o que é prioridade. E a prioridade é o paciente, a prioridade é atender com qualidade, a prioridade é você não deixar sacrificar o seu atendimento porque você não se cuidou dessas outras coisas, né? Você tem que estar cuidando do resto para que você não sacrifique na hora que você vai precisar, né? Que é o mais importante, é o atendimento ali, né? Exatamente. Pois é. Vamos para o terceiro bloco? A gente volta já, vamos para o terceiro bloco falando aqui com o nosso amigo Paulo Azevedo Barreto. Chama mais de Paulo Barreto? Como Chamo, Mas Paulo... Antigamente, quando eu era pequeno, era Paulo Azevedo, quando era jovem, agora é Paulo Barreto. Eu tenho um amigo que é médico, que é Paulo Barreto também, então dá uma confusão danada lá no hospital. Lá mesmo, né? Lá. Então, vamos com o superintendente aqui do Hospital São Lucas, e ele vai falar para a gente agora no terceiro bloco, um pouquinho desse momento, vamos continuar falando aqui desse momento de crise, e as especialidades, enfim, que o hospital tem. E eu queria convidar você também a nos mande para a gente aqui algumas pautas, algumas perguntas, algumas ideias, críticas, sugestões. Vai ter um e-mail vai aparecer aí daqui a pouco. E não esqueça de mandar para a gente. Você pode mandar pelo contato @grupoviamedia.com.br. Mande para a gente através também das nossas mídias sociais. Você pode acessar através do site, através do aplicativo, através de todas as mídias sociais. Enfim, mande porque é muito importante. E a gente volta já com o terceiro bloco.